Fala, time, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo. Galera, ontem fiquei um tempão aqui gravando o vídeo e não reparei que o microfone estava sem bateria. Gravei um tempão e não saiu som em nada, então perdi o vídeo. Mas vou contar pra vocês o que eu contei ontem, tá bom? Que é sobre o TCB. Não sobre o TCB final, sobre o TCB seletivas, tá bom? Porque o TCB final eu nunca participei, né? Então, não sou atleta TCB. Nunca fui. Não é porque eu participei das seletivas, né, que eu sou atleta TCB, né? Isso aí já virou conversa já. No Instagram, né? Mas enfim, galera, vamos... Treino hoje, vou contar isso pra vocês enquanto eu treino, que é um momento que eu tenho o tempo aí pra trocar uma ideia com vocês. E o que eu falei no vídeo ontem? O que eu contei no vídeo ontem pra vocês aí que não gravou nada, né? Deixa eu pegar o peso aqui. Eu comecei a treinar depois que eu fui assistir as seletivas do TCB em Jundiaí. Teve umas seletivas do TCB aqui em Jundiaí e a gente foi lá assistir e eu fiquei maravilhado com a parada, né? Tipo, maravilhado. Eu fiquei encantado lá com a competição, né? E aí tava eu, a Grazi e o Berguinho, o Canela, assistindo lá. E eu olhei pra eles e falei, eu quero estar aí ano que vem. Isso foi em agosto de 2018. Em agosto de 2019 eu tava lá. Fui competir em agosto de 2019. Com um ano de treino, eu participei das seletivas. Eu não treinava ainda, não sabia fazer nada, não sabia nem fazer levantamento de peso, não sabia fazer nada, né? Mas eu tinha vontade. E aí procurei um box para poder aprender levantamento de peso. O primeiro box que eu fui para aprender levantamento de peso foi a Octor, que na época se chamava Cross Train Jundiaí. Esse foi o primeiro box que eu fui. Treinei lá 2 semanas com a Gabi e depois mudei para CrossFit Jundiaí, que não existe mais, né? Hoje existe um box lá que não é mais a CrossFit Jundiaí, mas o primeiro box foi lá. E aí treinei lá por 6 meses, focado em participar do TCB. Tive muita ajuda no começo, me ajudou a aprender a treinar no começo, né? Shirley, Paty, Sakamoto. Sakamoto era quem montava o treino, Shirley era atleta, a Paty era atleta, a Paty era coach. Todas elas me ajudaram ali no começo para poder estar participando do TCB, das seletivas, né? Eu pedalava 40 quilômetros todo dia e muitas vezes eu ia até de colete, achando que era tipo Goku, indo de colete. Mochila nas costas, porque eu ia para a faculdade primeiro, da faculdade eu ia para a ESEF, né? Da faculdade eu descia para CrossFit Jundiaí, que ficava no Samambaia, aqui em Jundiaí, um bairro aqui de Jundiaí. E fazia isso todo santo dia. Pedalava 40 quilômetros todo dia para poder estar lá treinando. E aí a Sakamoto, quando ouviu isso, ela falou, pô, esse moleque é doido. Eu gosto de gente doida. E ela me ajudou no começo. Ela deixou eu fazer a planilha no começo. Ela botou fé em algo que ninguém enxergava. Pelo contrário,
tentaram foi me impedir de treinar, mas isso é outra história. Isso aí não vem ao caso agora. Isso aí não vem ao caso agora. E aí treinei 6 meses na CrossFit Jundiaí. Depois treinei mais 6 meses sozinho. Eu saí da CrossFit Jundiaí porque me pediram para sair, né? Como eu não queria fazer o treino do box lá, eu queria continuar fazendo a planilha da Sakamoto, pedissem que eu me retirasse. Na época era cheque ainda. Eu falei, então rasga meus cheques aí que eu vou embora. E assim fizeram. Rasgaram meus cheques e eu fui embora. E aí treinei mais 6 meses sozinho. Só que 6 meses foi suficiente para aprender a treinar. O suficiente para estar lá, né? E aí a minha primeira seletiva foi em 2019. A primeira seletiva em 2019. E eu tinha um ano só de treino, né? Então foi aquilo, né? Eu cheguei nas seletivas, eu sabia fazer 2 ring muscle up unbroken. Tinha uma prova que eram 3 rounds de 7 muscle up unbroken. E aí, falei, a Lina já vai testar o que eu treinei. Eu consegui fazer os 3 rounds unbroken de 7 muscle up. Isso aí pra mim foi top demais. Com 1 ano de treino consegui estar lá. Teve uma prova também que foi muito barbell. Eram 3 rounds de 15 power clean, 10 shoulder to overhead, 5 overhead squat. E começava com 50 wall ball, terminava com 50 wall ball. E eu lembro que o André Sanches nessa época treinava, né? Participava das competições de CrossFit ainda. Ele fez na minha frente assim, ó. Ele fez unbroken, sem quebrar. E eu fiz de 1 em 1. Eu fiz o overhead squat de 1 em 1. Eu trazia pro ombro, jogava nas costas, abria os braços e agachava. E ele fazendo unbroken. Isso aí foi muito louco. Isso aí eu tenho gravado na memória, esse dia. E essa foi minha primeira participação. Então, tinha 1 ano de treino, né? Eu fui mais pelo sonho de estar lá mesmo, né? A gente sabia que era só mais um pagante ali. E aí a segunda vez, eu já estava mais treinado, mas eu estava lesionado. A segunda vez já ia ser em 2020, né? Eu treinava bastante para estar lá. Só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia e a pandemia cortou o TCB. Aí eu fui participar em 2021. 2021 ou 2022, eu não lembro. Mas eu fui lesionado, né? Fui com uma lesão no tríceps, tive uma lesão no tríceps, onde eu estourei ele por quase completo, fazendo bar muscle up. E aí também foi daquele jeito, né? Já tinha me recuperado da lesão, mas não 100%. Ela ainda doía. Então não consegui entregar muita coisa também, porque eu também não estava treinando muito. Mas como já estava pago, eu fui de qualquer jeito, né? Como já estava pago, eu fui de qualquer jeito. E aí também não contou, né? Primeira vez eu tinha 1 ano de treino, a segunda vez eu estava lesionado e depois eu nunca mais participei. Eu fiquei só no levantamento de peso. Aí o levantamento de peso, a gente desenvolveu outra história, né? Aí já foi uma história mais de vitórias. Teve lesões também, teve altos e baixos, mas o levantamento de peso, todas as vezes que eu participei, eu pude ser campeão, né? Campeão ou estar no pódio, né? Minha pior colocação foi 3º lugar, acho que 2 ou 3 vezes.
Ganhei acho que 5 vezes, fiquei algumas em segundo, mas todas as minhas participações eu estava no pódio. E aí, fui obrigado a parar o powerlifting por conta do joelho, né? Já contei pra vocês no outro vídeo por que eu tô conseguindo fazer isso agora. O tratamento com peptídeo é brabo. Assista outro vídeo lá pra você entender o que eu falei lá. Bom, não vou explicar de novo aqui. Isso aqui não é um vídeo sobre peptídeo. Isso aqui é eu contando pra vocês minha história com o TCB ali e o que eu quero fazer. Então, o que eu quero fazer? Eu quero poder participar do TCB alguma vez decentemente, não com pouco tempo de treino e não lesionado. E qual que é a minha ideia? Minha ideia é treinar para poder participar. É isso que eu quero fazer. Quero treinar o máximo que eu puder. Quero treinar o máximo que eu puder para poder estar lá participando, né? Fazer uma participação decente. Fazer o for all, que é a parte online. Se der tudo certo, classificar para a segunda parte e entregar o máximo que puder. Classificar para a final já é uma parada que tá muito além, né? Eu ainda não sou master e não tô dizendo também que para classificar para o master seja fácil, não é isso? Mas é que eu ainda tô na elite. E a elite do Brasil a gente sabe quem é, né, molecada? Porra, os caras é bom demais. Então pode ver que mal muda lá, é sempre os mesmos. É um ou outro que aparece que, né, que consegue entrar, mas no geral, assim, todo mundo já é bem conhecido lá já. Os que não entram, porque talvez não tenha entregado o trampo ali suficiente para poder estar lá dentro, mas é sempre os mesmos. Então eu quero treinar para poder participar mais uma vez pelo menos das seletivas e poder virar essa página aí de como se eu tenho a sensação como se eu devesse algo. De não ter entregado uma coisa que eu sonhava, que eu sonho, que eu almejo, sei lá, não sei dizer, mas enfim. Tô cuidando do meu joelho, que era algo que me impedia. Voltar pro powerlifting. Eu não vou poder porque o peptídeo é considerado doping. Já está escancarado aí, que eu já falei. Então, peptídeo não é liberado. Para voltar para o powerlifting, eu teria que voltar para a federação que não tem problemas da droga, que é a do Bitelo, né? Esqueci, GPC, se eu não me engano. Na IPF não pode. Tem que ter laudo médico. Eu não tenho laudo médico disso aqui. Então, meio que impossível, né? Eu falar que vou voltar lá pra IPF, que eu vou cair no primeiro doping. Se eu for participar, eu vou querer treinar para ganhar. Se eu ganhar, eu vou ser obrigado a fazer o doping. E aí, entenderam, né? Não faz muito sentido. E outra, você está indo dopado, você sabe que você está indo dopado, então qual que é o sentido de estar fazendo isso? Então powerlifting só se for para voltar na GPC. Do contra, que lá é liberado, então ninguém vai te julgar, você não vai cair no doping, nem nada disso, né? E
participar do TCB, se alguém for falar de doping, eu acredito que mais de 60% ali, talvez seja mais. Isso é até meio polêmico, né? Porque, eu não uso nada. Então, vamos torcer para não ter doping, né? Porque aí se tiver também a chance de você provar que você não usa nada. Então, quem tem medo do doping é que usa e não assume que usa, entendeu? Então é isso. Mas a intenção não é ser polêmico, tá? Pelo amor de Deus, só a minha opinião. Que eu tô falando porque eu não vou fazer as coisas, tá? Aí você vai falar, mas você não tá puro e tá indo no... Você tá falando de ir pro TCB. E quem tá limpo... Conversa nem era pra ter tomado esse rumo, mas vamos continuar. E aí eu quero participar. Quero fazer tudo certo. Ou o máximo, né? Certo ali, em relação à quantidade de treino. E meter marcha, viver esse sonho aí. Viver esse sonho aí ao menos uma vez, né? Pelo menos mais uma vez. Se der certo viver esse sonho. Mais de uma vez, pô, já treinamos pra isso, né? Então, só continuar treinando e continuar participando, independente do resultado. O que eu quero dizer é que eu só queria entregar ao menos uma vez decentemente, né? Sem ser muito novo, né, no esporte, sem estar lesionado. Hoje eu sou mais experiente, mais forte. Sei o trampo que tem que ser feito para poder participar. É sobre isso. E é isso, turma. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi um bate-papo aí sobre uma vontade minha, né? O treino não acabou aqui. Isso aqui foi só o começo do treino, mas eu já usei esse começo aí para poder trocar uma ideia com vocês. E agora eu vou seguir o treino aqui. Mas o papo que não deu para contar para vocês ontem foi esse, tá bom? Tamo junto. Se possível, deixa o joinha para mim aí, se inscreve no canal, me acompanha aí que eu vou tentar documentar essa volta aí às seletivas do TCB, tá bom? As seletivas não, o foral. Primeiro foral, depois seletivas. Vamos ver o que vai virar. Mas foral vai ser certeza que se tudo der certo eu vou fazer. Então é isso. Tamo junto.